Me lembro aqui nesse momento agora da frase de um pensador que diz que chegaria o tempo em que precisaríamos evangelizar os evangélicos. Eu via isso e pensava que demorava muito chegar nesse ponto, mas hoje, nos dias atuais que estamos vivendo, a gente vê que essa frase faz um grande efeito e é notório em nosso meio. Meu amigo, se Jesus predisse a guerra, vai adiantar você estar orando e pedindo para cessar fogo? Não vai acontecer. Em vez disso, você clame a Deus para que Ele preserve os seus escolhidos em meio a tantos conflitos. Se Jesus já predisse que vai surgir muitos falsos profetas, vai adiantar você ficar batendo nessa tecla também diretamente, falando dessas pessoas? Por que eu te falo isso, amigo? Porque nós estamos vivendo um período de tempo em que eu vejo muitas pessoas perdendo o foco. Perdem o foco tão fácil por coisas banais e insignificantes. As pessoas, eu sempre costumo dizer que eles gostam mesmo de dar audiência para aquilo que não presta. Um exemplo, às vezes aparece para mim aqui, eu nem sempre tenho tempo de estar assistindo vídeos, é claro que a vida é um pouco corrida, mas pessoas aqui, muitos irmãos que chegam aqui, pegam vídeos de falsos mestres e falsos líderes e ficam dividindo tela, comentando e falando a respeito dessas pessoas. Alguns líderes que muitas vezes começaram bem os seus ministérios lá no passado e hoje estão mal. Mas por que isso acontece? O ser humano tem a tendência de sempre se corromper pelo caminho. Feliz é aquele que vive uma vida inteira sem se corromper. Vive uma vida sempre pela honestidade, fazendo aquilo que é certo. Mas o que eu quero alertar com isso, meu amigo, é que você não se deixe ser levado por isso e não se deixe se enganar. Então, pare de dar audiência para aquilo que não presta e simplesmente fale de coisas boas. Porque no momento em que eu deixo de falar de Jesus para começar a falar de alguém que está se perdendo, eu simplesmente acabo me perdendo também pelo caminho, igualmente aquela pessoa. É simples e fácil de entender isso. Essa é uma grande realidade, porque na hora que você deixa de olhar para Cristo, autor e consumador de nossa fé, e passa a olhar para aquilo que está à sua volta, você passa a colocar aquilo como prioridade. Tem muitas pessoas idiotizadas por aí falando besteira? Não temos dúvida, mas mantenha sempre o foco, objetivo e determinação para aquilo que Deus te designou, porque não é fácil às vezes olhar para todas essas coisas e a gente também ficar parado e nem sequer sair do lugar. E é simplesmente isso que acontece. Então, antes de criticar qualquer líder, qualquer pessoa, precisamos nos posicionar e entendermos o que eu também estou fazendo diferente, além do que essa pessoa já vem fazendo ou fez por muito tempo. É simplesmente isso que nós precisamos refletir, porque existe muitos falsos líderes, falsos profetas que estão enganando muitas pessoas e existem muitas pessoas também que estão sendo enganadas e estão pensando que não são enganadas. Elas, em vez de falar de Jesus, passa agora a contar somente essas pessoas. Então, fica simplesmente um cego falando de um outro. E não é este o nosso objetivo. Nós devemos, meu amado irmão, é simplesmente olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se tem algum líder que deixou de ser exemplo e deixou de ser luz do mundo, então pare de olhar para esse líder e passa a olhar para aqueles que estão dando exemplos de cristão, mas para de dar audiência para aquilo que não preste e anuncie as boas novas da salvação. É para isso que Jesus nos chamou e é para isso que Ele nos predestinou.